Boa noite, igreja. Boa noite. É emocionante estar aqui, porque, como os irmãos sabem, né, eu me converti nessa igreja, né, e é a primeira vez que eu estou pregando para a igreja evangélica, né. Foi a igreja que eu batizei, né, tive lá os meus altos e baixos, mas graças a Deus estou aqui de volta ao Cristo e agradeço tremendamente a Deus por essa oportunidade, tá? O interessante é que assim, né, eu fico imaginando, né, eu me imaginei eu pregando, né, para a igreja e fiquei nervoso, muito nervoso em casa, só que daí Deus, eu estudando, né, sobre os temperamentos, aí Deus falou comigo, falou, não fique assim, porque cada servo meu tem um temperamento. E cada um leva a palavra segundo o seu temperamento lapidado pelo Espírito Santo. Né? O Djalma, na primeira quinta-feira do estudo, o Djalma falou aqui da família, nossa, foi tremendo. Mas o temperamento dele lapidado, né, pelo Espírito Santo, que fez ele pregar daquele jeito. A mesma coisa que o Marcos, o temperamento dele lapidado pelo Espírito Santo, onde que ele veio e falou dos filhos, né? E falando comigo, eu falei assim, não, então você tem o seu temperamento, né? E o seu temperamento também lapidado pelo Espírito Santo, você vai levar a palavra para eles e fique tranquilo. E eu fui me acalmando, né? Confesso que ainda estou um pouquinho nervoso, mas não como era antigamente quando eu preguei alguns anos atrás em outra igreja que eu congregava, tá? Então aqui eu vim aqui trazer para vocês, né, os temperamentos controlados pelo Espírito Santo, né? Os temperamentos, né, são 4, tá? Todo mundo tem. Só que tem aquele que é predominante, né? Tem aquele que faz você ser levado por esse temperamento. E tem um que é secundário, né? Temperamento secundário, e outros aí que daí tem uma porcentagem menor, mas nós todos temos os 4, né? Em porcentagem diferente, tá? O único homem que esteve aqui conosco, né? Que é 100% homem, 100% Deus, que teve os 4 temperamentos, né? E os 4 totalmente controlados, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Depois dele, todos eles foram usados por Deus, mas com temperamentos, um temperamento acima, outro secundário e assim por diante, tá? Então assim, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Amém? Amém. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, vejam que na ordem, o apóstolo Paulo, ele falou aqui, né? Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo, né? Nós somos o ser tríplice, né? Nós somos espírito, possuímos uma alma, né? E habitamos em um corpo. Mas aqui nós vamos focar, por enquanto, na alma, porque o temperamento, ela está diretamente envolvida na alma. Porque a alma é onde que está o contato com o mundo intelectual e emocional, né? Então é nessa parte aqui que nós vamos trabalhar, tá? E o temperamento
ela é uma impressão digital da sua alma. Só você que tem a sua e nasce com ele. Então, assim, o temperamento é a impressão digital da sua alma. Então, você tem o seu e mais ninguém tem um temperamento igual ao seu, né? Cada um tem. E como eu falei, tem níveis, né? Tem aqueles que é sanguíneo, né? Barra melancólico. Tem aquele que é sanguíneo barra colérico. Então, cada um tem o seu temperamento. Então, às vezes é difícil da pessoa entender o seu temperamento, porque muitas das vezes tem que fazer testes para saber de fato como funciona o seu temperamento, né? E algumas igrejas, eles chegam a fazer esses testes para que essas pessoas possam aí saber o seu temperamento, saber lidar consigo mesmo e também com os irmãos da igreja. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem também em Romanos 12, versículo 1. Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, pessoal, para você ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que ser lapidado pelo Espírito Santo. Seu temperamento tem que ser lapidado pelo Espírito Santo. Amém? Então, aqui, os temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Por que aprender os temperamentos? Compreendendo a si mesmo, o homem poderá compreender melhor os outros, e isso facilitará mais o relacionamento, né? Não só com os irmãos da igreja, mas também com o marido, a esposa, né? Os filhos, né? Se você não compreender, você não ter o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo, fica difícil você ter um relacionamento saudável com a sua família, né? Vou até adiantar um pouquinho aqui, por exemplo, o colérico. O colérico é um temperamento que é muito, né, iracundo, né? Ele é movido pela ira, isso quando ele não é controlado pelo Espírito. Agora você imagine uma pessoa que vem com um boletim, o filho vem com um boletim, eu estou falando de escola, né? Que é o que... E hoje agradeço a presença da minha diretora, Diana, né? Veio prestigiar. Deus abençoe você. Obrigado pela visita. Então, assim, imagine um filho chegando para o seu pai, para aquele boletim que é uma hemorragia, né? Ou seja, só vermelho. Né? Você chega lá e o pai é colérico. O pai sendo colérico, imagine essa criança, né? O quanto que ela é traumatizada, né? Porque assim, é aquela coisa assim, que ele fica o dia inteiro articulando um jeito para mostrar aquele boletim, porque ele vai ter que assinar, né, aquele boletim. E muitas das vezes eles chegam até a falsificar a assinatura, porque ele não vai querer, lógico, levar um safanão do pai, né? Então assim, o temperamento colérico do pai, quando ele não é, né, controlado pelo Espírito Santo, é uma explosão de ira, é violento, né? Não só com os seus filhos, mas também com a sua esposa, né? Eu já ouvi bastante relatos aqui que Deus usa, dentro do temperamento, Deus usa do mesmo jeito. Eu já ouvi relatos aqui de pessoas de outras igrejas que eu já congreguei também, de pessoas que levam a palavra de uma maneira extraordinária, ajuda toda a igreja, mas chega na sua casa é totalmente diferente, né?
o filho, a esposa, ou vice-versa, né? Também tem a parte colérica da esposa, que às vezes, né? Então, assim, eles falam assim, meu Deus do céu, depois que ela acabar, a igreja vai acabar essa paz. Porque chegando em casa vai ser totalmente diferente. Então, é esse cuidado que nós devemos ter, né? De conhecer o temperamento, entregar o nosso temperamento ao controle do Espírito Santo, para que nós possamos viver em paz com a nossa família e também com os irmãos da igreja. Amém? Amém. Vamos lá. O cuidado quando se estuda o temperamento. Não tentar discernir o temperamento dos outros, né? É aquela coisa assim, eu sei que vai ter, não adianta isso daí. Quando eu já falei sobre isso em outra igreja, e não adianta, eles sempre vão comparar, é fulano, é ciclano, isso é irmão não sei o que, isso aí é normal, mas tem que ter, tá? Não esconder um temperamento que possui falhas que podem ser reparadas, tá? E muitas vezes tem irmãos assim que chegam a falar assim, eu sou assim mesmo porque é o meu temperamento. E daí? Né? É aquele efeito, como é que é? Eu nasci assim, vou morrer assim e sempre Gabriel. Né? Não é desse jeito, né? Não entristecer-se com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Tá? Gente, se você ler a Bíblia e ver lá o servo de Deus, todos eles foram usados, mesmo tendo temperamento difícil, né? No decorrer aqui, vou até citar alguns, então não se entristeçam com isso, né? Deus vai usar vocês do jeito, do temperamento que você tem, né? Controlado, lapidado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos falar aqui do primeiro temperamento. O primeiro temperamento é o temperamento sanguíneo, tá? Vocês têm que imaginar assim, que eu ia trazer uma imagem, só que se eu colocasse aqui, vocês não iam conseguir ler, porque tinha uma letrinha pequena, resolvi. Mas assim, é um círculo, tá? Na porta no meio, na parte de cima, vocês vão encontrar o sanguíneo e o colérico, né? E na parte de baixo vocês vão encontrar o melancólico e o fleumático, tá? Então nessa sequência é o sanguíneo, é o colérico, é o melancólico e é o fleumático, tá? Então aqui vamos entrar aqui no sanguíneo. Gente, o sanguíneo é aquela pessoa que gosta de falar. É o falador da igreja, é aquele que você já sabe que é ele que está chegando, porque ele gosta de bagunça, ele faz barulho mesmo, ele já chega, oi, tudo bem? Estou aqui, né? Oi, ele é sempre cortês, né? É aquela pessoa que gosta de ficar na porta, cumprimentar as pessoas, e não é aquele cumprimento, né? Normalmente que os irmãos fazem, né? Né? Ele volta aqui, não, o sanguíneo é assim, o irmão, tudo bem, como você está? Como foi sua semana? É assim, né? Vai lá. O sanguíneo, o cumprimento do sanguíneo, ele é assim, né? Ele tem essa energia, né? O sanguíneo tem, e ele gosta de falar bastante, né? Tanto é que quando você coloca um sanguíneo para fazer concurso público, gente do céu, você não tem noção quanto que a pessoa que é sanguínea sofre. Começa a bater caneta, né? Começa a folhear várias vezes, né? Começa a bater o pé. No culto é aquele sanguíneo, é aquela pessoa que fica na Bíblia assim, né? O pastor está lá pregando e tal, e o sanguíneo está lá assim na Bíblia. Às vezes acha uma fotografia velha, sabe? Ele não para, esse é o temperamento do sanguíneo, né? Ele é extremamente cordial, né? Extremamente cordial. É amigo, né? É aquele amigo para toda hora, tá? Que você precisar de um sanguíneo, ele está disposto a te ajudar. É aquela pessoa que quando seu carro está lá enguiçado, aquela pessoa que vai
ajudar você a empurrar, né? É aquela pessoa que está sempre disposto a ajudar. Ele é eufórico, ele é vigoroso, como eu falei, ele é muito barulhento, né? Então, às vezes chega aqui, não é de ir embora então, né? Não é de ir embora, tem, né? Tem alguns irmãos com Deus, né? Então, toma decisões na maior parte pelos sentimentos, né? Como eu falei, tem algumas virtudes e tem alguns defeitos, né? E os defeitos, esses que tem que ser bem trabalhados aí pelo Espírito Santo, né? É divertido e contagia os outros, né? É aquela pessoa que é difícil de ver ela cabisbaixa. Se vê, é porque é muito grave o que aconteceu. Mas na maioria das vezes é aquela pessoa que está ali, alegra o ambiente, está disposto e ela não gosta de ver ninguém triste perto dela. Faz de tudo para você rir, né? Então esse é o sanguíneo. Gosta de estar rodeado de pessoas das quais ele é a vida do grupo, pelo centro das atenções. Esse é o sanguíneo, né? Como falei, geralmente fala bastante, é franco e sua franqueza costuma desarmar aqueles com quem fala. Sua vida parece excitante, extremamente feliz, podendo causar inveja em temperamentos mais tímidos, né? Então, isso é verdade, né? Eu, como melancólico, que eu já estou deixando bem aberto que eu sou melancólico, né? Depois vocês vão ver, né? Isso daí eu tive que trabalhar bastante, irmãos. Tive que trabalhar muito isso, né? Que eu sofria disso. Mas agora, graças a Deus, o Espírito Santo está no controle. Isso já acabou, graças a Deus. Então, a virtude do sanguíneo, ele é apreciador da vida, né? Interessa-se por tudo à sua volta. Ele é muito otimista, né? Por mais que venha aquela pessoa e fale assim, não vai dar certo. Não, vamos tentar. Vamos lá, vamos fazer uma equipe, né? Unidos nós vamos conseguir, né? Essa coisa. Então ele está sempre otimista. É um cara assim que você pode contar com qualquer tipo de projeto, tá? Esse temperamento é muito bom nessa parte, nessa virtude, né? E para fazer projetos. É sincero, né, na exposição dos seus sentimentos. Ele ama, olha só que interessante, ele ama e esquece alguém mais depressa do que qualquer outro temperamento. Olha que interessante, ele ama, mas a partir do momento que ele se decepcionou também, do mesmo jeito que ele ama, ele esquece, né? Então esse é o sanguíneo. As fraquezas do sanguíneo, é essa parte aqui que tem que ser mais controlada pelo Espírito, tá? Então, frequentemente ele é pouco prático e desorganizado. Pensa numa pessoa bagunceira, né? Mas não é aquela bagunça, né? Que ele mesmo consegue encontrar coisa, é aquela bagunça, né? Organizada, vamos dizer assim, bagunça organizada. Tanto é que quando lá ele deixa o papel ali naquela bagunça e a esposa vai lá e arruma, né? Aí ele vai lá no meio daquela bagunça e a esposa vem e deixa tudo certinho, né? Aí ele vem assim, cadê o papel que eu deixei aqui? Ele sente falta daquilo, né? Porque mesmo no meio daquela bagunça ele sabe onde está cada coisa, né? Então, geralmente ele é indisciplinado, né? Indisciplinado, né? É aquele queixo duro às vezes também, né? No teatro às vezes, né? A gente tem que suar frio ali, né? Tem que, olha, faz isso aqui para controlar lá os irmãozinhos, né? Nessa. É perito em começar as coisas e não terminar. Isso é grave, né? Essa parte aqui, né? Tem que ser muito controlada aí, essa parte pelo Espírito Santo.
Tende-se a esquecer com certa facilidade os compromissos e decisões que tomou. Aí ele tomou uma decisão, beleza, dormiu, no outro dia ele esquece. Né? Imagina se tem pessoas contando com ele. Né? E aí? Sua natureza ardente pode levá-lo a explodir em ira. Não da mesma maneira que o colérico, mas tem essa possibilidade. A diferença do colérico é que o colérico, ele não pede perdão. É difícil. Agora, ele já não. Sua natureza ardente pode levá-lo a explodir em ira. Né? Mas depois de ter o feito, esquecerá de tudo. Então, aquela pessoa que esquece do que fez, né? Pede perdão, se arrepende, ele passa tão mal quando ele tem essa ira, que muitas das vezes ele chega a passar mal fisicamente, né? Fica com náuseas, né? Isso aí mexe também com o físico do sanguíneo, tá? As maiores necessidades espirituais básicas do senhor sanguíneo são abstinência ao autocontrole, né? Ele não se controla, é difícil. Não tem paciência, é o que mais tem que ser trabalhado. A fé, a paz e a bondade. Outra coisa que eu até esqueci de fazer na minha anotação aqui, né? Ele é crédulo. Gente, pensa uma pessoa crédula. Se falar para ele, ele acredita. Se você falar para ele que amanhã vai chover leite porque vaca vai criar asa, capaz dele acreditar. Ainda ficar com um copo de Todd esperando. Ele é muito crédulo, tá? Profissões, né? Atores, vendedores, oradores, recepcionistas, desportistas, professores, tá? Esse é o sanguíneo, tá? Agora vamos falar do colérico. Esqueci de falar agora, tem que falar, né? Na Bíblia, quem que vocês acham que se enquadra nessa parte aí desse temperamento sanguíneo? Quem que vocês acham? Assim, alguém chuta? Na Bíblia, quem que é pessoa assim que é sanguínea? Elias. Pedrão. Pedro era o falador da turma, né? Pode ver, Jesus está caminhando nas águas. Mestre, está falando. No monte da transfiguração, quem está falando? Pedro. Está lá, né? Transfigurado, gente. Mudou o rosto do Jesus. As vestes, né? Quer que eu monte 2 barracas aqui? Aproveita, irmão. Fala isso. Tá certo. Quem está preocupado com barraca? Entenda. Sabe? Então ele é falante, né? Impossível. Ele era muito impossível, porque isso daí faz parte do sanguíneo também. Tanto é que ele cortou a orelha de Malco, né? Ele foi lá e Jesus parece que não andou comigo. Jesus teve que ir lá, né? E consertar a besteira que ele fez. Tá? Mas Pedro também, né? Ele também, quando ele foi, quando ele deixou o Espírito Santo, né, tomar conta do temperamento dele, ele foi uma pessoa que, mesmo ele sendo impossível, mesmo ele sendo uma pessoa que falava demais, né, e muitas vezes, né, característica do sanguíneo também, falar sem pensar, né, muitas vezes chega até a ofender. Quando ele foi preso, ele ficou 3 anos preso, né? E quando ele foi ser crucificado, ele não achou digno de ser crucificado do mesmo jeito que Jesus. Eu não sou digno de ser crucificado igual ao mestre. Eu crucifico de cabeça para baixo. Então, através dessa mudança de temperamento, olha o que Pedro fez. Ele não achou digno. Se fosse antes, né, que ele queria ser o primeiro em tudo, ele não ia pensar assim. Olha como que a pessoa muda quando o Espírito ele trata desse temperamento. Agora vamos falar do colérico. Esse temperamento aqui, gente, é o temperamento mais difícil de se converter. Porque ele é totalmente egocêntrico. Entendeu?
totalmente dependente. Então é muito difícil. Olha, você tem que trabalhar para evangelizar uma pessoa colérica. Mas quando você consegue, quando ele entrega a sua vida a Jesus, pense numa pessoa, uma obra, né? Então é interessante. O colérico, ele é vivaz, ele é ativo, ele é prático, voluntarioso e muitas vezes autossuficiente e muito independente, como falei. É tendente a ser decidido e teimoso, né? Muito teimoso. Tem facilidade em tomar decisões para si mesmo e para os outros, né? Quem é melancólico e fleumático, nossa, ele manipula de um jeito que, assim, né? Quando não é controlado pelo Espírito, amém? Deixar bem claro isso. Não se sente à vontade com lágrimas de outras pessoas. Ele não chega a se emocionar aí a tristeza de outro irmão, não. Das pessoas. Isso chega até a irritar, ele chega até a sair de perto. Tá? É habilidoso em perceber oportunidades e saber fazer em geral uso delas. Tá? Isso aqui é características gerais, tá? Depois a gente vem nas virtudes e nas fraquezas, tá? Por causa do seu autossuficiente, se sente muito capaz e geralmente é extrovertido, porém menos que um sanguíneo, tá? Com essas características, né? Quem é a pessoa da Bíblia que você acha que se enquadra nesse perfil, nesse temperamento? Paulo, né? De perseguidor a perseguido, né? O Paulo matou muitos, né? Quando na morte do Estevão, ele estava ali, ele estava presente, ele presenciou, né? Tanto é que, como eu falei, é difícil de uma pessoa colérica se converter. Jesus teve que fazer o quê? Esse daí não vai ter jeito não, você tem que usar de parecer fisicamente o homem, derrubar ele do cavalo, deixar cego. Então ele teve que fazer isso, para a pessoa entender mesmo, né? Para a pessoa perceber, né? Que o que ele estava fazendo, né? Era errado. Tá? Só que depois que ele se converte, né? E aí os livros que ele escreveu aqui da Bíblia pode confirmar isso, né? Ele foi muito usado com esse temperamento colérico. Então ele foi uma pessoa muito ativa, né? Uma pessoa que, mesmo a cobra picando, vamos avante. Picou, a cobra picou, vamos seguir, né? Tanto é que ele não aguentava pessoas fracas perto dele. Não gostava. É aquele tipo da coisa, eu prefiro fazer as coisas sozinho do que ter pessoas fracas do meu lado, né? As virtudes, né? É autodeterminado, é muito confiante em sua própria capacidade, não acha que não vai conseguir, é geralmente ousado, corajoso para empreender esforços, é ativo, ama a atividade, porém dá significado à atividade em que está envolvido. Tem muita força de vontade, tem firmeza no trabalho, possui capacidade de seguir em um projeto, possui firme propósito de conclusão das tarefas iniciadas, diferente do sanguíneo, né? Que tudo que ele começa não termina ele, não. Tudo que ele começa, ele vai até o fim, né? O colérico. As fraquezas do colérico, né? Onde que o Espírito Santo tem que trabalhar mais. Insensibilidade com os outros, né? Ele é muito sensível, né? Tanto é que, né, se ele vê mendigo, ele não tem sensibilidade nenhuma, né? É muito difícil você ver um colérico, né, fazer uma cesta básica para ajudar as pessoas. Então essa parte, né?
autossuficiência. Ele se acha, né, que pode resolver tudo sozinho, né? É tendente a ter úlcera antes dos 40 anos. Por que será? Agora você imagine, gente, quando uma pessoa colérica, que o Espírito Santo, que não ainda, né, não aceitou, não recebeu a Jesus, e o Espírito Santo ainda não está no controle do temperamento dele, imagine na família, né, como é difícil lidar com pessoas assim, né? Ele é uma pessoa tendente também a ser, às vezes, né, chega até ser um pouquinho, puxando um pouquinho para a parte da parte assim, psiquiatria, né, da loucura, né, ele não só, ele deixa as pessoas loucas, essa é a diferença. Ele deixa as pessoas loucas. Então, é complicado, né? Mulher, esposa colérica, marido colérico, né? Imagine as crianças nessa situação, como no exemplo que eu dei, né? Eu trabalho em escola e esse estudo me ajudou muito, porque a gente consegue identificar alguns alunos, né, com bastante traumas, né? E muitas das vezes, quando você chama os pais e você conversa, você daí chega a entender o porquê que aquela criança está passando por isso. É medo. Muito medo. Crianças sendo espancadas, né? E não é por pouca coisa não. Por muita coisa não. Às vezes por coisas poucas, sabe? Desconta a raiva na esposa, na criança, porque ele é muito iracundo, né? Então, o colérico, ele tem esse lado que tem que ser trabalhado bastante, né? Então, como eu falei, né? Eu já me identifico com o melancólico, porque aqui já fala, né? Ele é totalmente amante das artes, apreciador da arte, da música, do teatro, das pinturas, né? É o melancólico. E geralmente é classificado como hostil e sombrio. O nome já diz, melancólico, né? Aquela coisa de olhar por cima, assim, caramba. Muitas pessoas, né, olham assim, me deixar quieto, né? Porque vai que, né? Esse é o melancólico, né? É um dos mais ricos temperamentos. É onde, né, foi usado bastante esse temperamento, né, na Bíblia. Você vai encontrar bastante gente com esse perfil, né? Ele é analítico, ele é perfeccionista, né? Pelo menos assim na parte da arte, do trabalho, ele é muito perfeccionista, né? Ele é inclinado a ser introvertido. Sua disposição de espírito é muito variável. Ora está muito alegre, nas nuvens, mas depois você vai encontrá-lo abatido. Por quê? Ele é uma pessoa que ele fica lembrando das coisas passadas. Às vezes ele está num êxtase tremendo, rindo, né? Contagiante, conversando com todo mundo, tá? No mesmo instante, assim, às vezes bate uma depressão naquela hora. Ele senta, fica no cantinho, porque ele lembra de coisas do passado e isso daí deixa ele cabisbaixo. Então ele tem euforia, estado depressivo, no mesmo instante, né? Por causa de ser perfeccionista, não gosta de desapontar ninguém. Por isso ele é muito leal. Mas uma coisa muito legal também da parte do melancólico, é difícil dele ter amigos. Para você ter amizade com o melancólico, você tem que comer um saco de sal. Mas depois que você conquista a amizade dele, você tem a amizade dele o resto da vida. Tá? As virtudes do melancólico.
É tendente à grande inteligência. Não, está escrito aqui, viu, gente? Não estou puxando sardinha, não. Não estou puxando sardinha, não. Possui uma grande sensibilidade para artes e valores da vida. É sensível emocionalmente e, por meio de seus sentimentos, produz grandiosa análise de vida, né? Possui grande gosto por invenções, descobertas, produção criativa. Possui fortes tendências perfeccionistas. Possui elevado padrão de qualidade. Não aceita uma tarefa que outros fizeram ou ele próprio sem elevado padrão de perfeição, né? Eu não vivi aqui. É aquela coisa assim, não, então fizeram aquilo lá, não deu certo, você não pode arrumar, não. Eu sou assim, não. Mas por que não? Eu falei, não. Vou consertar o que outra pessoa estragou. Sinto muito, não vou, né? Eu posso fazer, mas recomeçar, do zero. Agora, dar início daquilo, não vou. Então, assim, essa parte mesmo do melancólico, né? É muito visível. Parece ser contra todos e tudo, mas em verdade está vendo problemas com antecedência, né? Então, quando o melancólico, né, parece que está contra certas decisões, parece que ele está sendo chato naquele momento, né? Tal, mas na verdade ele antecipou algo que futuramente pode dar errado, tá? Ele é hipocondríaco, né? O que é isso? Aquela pessoa que acha doença qualquer coisa. Não ri não, amor. Porque é assim, é o dodóizinho, né? É aquele dodóizinho, né? A minha esposa fala assim, eu não estou bem, estou com uma dor de cabeça, assim, mas você sabe que eu também. Mas peraí, mas, sabe, é assim, parece que também está sentindo a mesma dor, né? Então, ele é muito pessimista também, né? Parece aquele desenho, ó vida, ó céus, ó azar, né? Então, esse é um lado que tem que ser muito trabalhado aí pelo Espírito Santo, tá? As fraquezas, né? Extremamente inclinado à autoanálise, preocupa-se excessivamente pela sua condição física. Não vivi muito nisso aqui. Tudo que atinge o melancólico é de importância capital para ele, tudo mesmo. Sua característica egocêntrica pode lhe arruinar a vida, né? Sua natureza sensível leva a se ofender com grande facilidade. É inclinado a ser desconfiado e dado às suposições desfavoráveis. Por ser analítico e perfeccionista, os outros temperamentos não suportam. Colérico. Mas, assim, muitas vezes, né, é difícil. Ele não suporta, né, essa de perfeição, essa parte, né, de ser muito cabisbaixo. Quem é colérico não aguenta, né, como foi falado aqui, né? Então tem que ser muito trabalhado esses temperamentos, inclusive na igreja, né, onde que tem que trabalhar com pessoas, né, desse jeito, né? Se prende muito ao passado, né? Como eu falei, isso faz com que ele fique triste, né? Então ele tem que se libertar disso, né? Na minha conversão, depois que passou um ano da minha conversão, eu ficava lembrando aquelas coisas, depois que tive um estudo, né, aqui mesmo na Evangelho e Vida, eu aprendi, né, que a gente tem que deixar tudo isso para trás, né? Então isso daí, a partir disso, eu já fui me libertando disso, bem? Os melancólicos devem se lembrar que muitos das mais importantes personagens da Bíblia foram notoriamente melancólicos, né? Vamos falar deles. Um deles, Moisés. Moisés, ele era melancólico. Outro, Elias, melancólico.
E ambos, né, com essa parte pessimista do melancólico, né? Se você for lá ver Moisés, o que ele falou? Sou pesado de boca. Como é que eu vou? Sou pesado de boca, né? E se você falar Elias falou o que também, falando da boca? Sou de lábios